Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala pela Rádio Trianon. Nosso horário habitual, sempre de meio-dia a 1, tanto Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Nós estamos transmitindo direto da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET. Tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Hoje o tema é muito especial. Por isso, temos aqui o psicólogo Admir Serrano. Prazer tê-lo aqui, Admir. É um grande prazer, Zancopé. Muito obrigado pela oportunidade. Com muita alegria participar do seu programa e discutir, falar sobre esse tema que é de grande importância e de grande interesse para a humanidade. Você, eu anunciei como psicólogo, mas também é pesquisador, escritor. Tem quantos títulos? Temos 3 títulos e lançando o 4º título agora aqui em São Paulo, e é uma das razões principais da minha vinda ao Brasil desta vez. Também conosco, Afonso Moreira Júnior. Prazer tê-lo aqui, Afonso. O prazer é todo nosso. Eu agradeço, Zancopé, o seu convite, a sua acolhida, em nome da comunidade espírita que está em peso aí assistindo, ouvindo o seu programa e que vai divulgar esse trabalho tão bonito que você faz no Gente que Fala. Eu anunciei como publicitário, mas da mesma forma o currículo é bem extenso. Médium, orador, escritor espírita, atualmente presidente do Grupo Espírita de Assistência Espiritual. E espírito devedor. Como espírito devedor? Espírito devedor. Está na Terra para acertar a contabilidade espiritual. Por quê? Trabalhar no bem, resgatar os erros cometidos em outras encarnações, fazer amigos como nós estamos fazendo na manhã de hoje. Já é nosso amigo Zancopé, reforçando essa amizade. O nosso tema hoje é... Como é que eu colocaria? Espiritualidade, espiritismo? Qual é o termo correto que eu posso usar? Para mim é uma honra poder responder a sua pergunta, primeiro considerando aí a sua isenção em relação às questões de ordem religiosa. Nós também trabalhamos no diálogo interreligioso. Eu acredito que o tema seria a vida depois da vida, porque há muita gente triste, descontente em relação à existência atual, que acha que vai morrer e que tudo se perdeu. Na verdade, a vida continua, nós temos a reencarnação, nós temos a retomada da nossa existência na carne, e o Espiritismo passa isso com muita propriedade. E nós temos muitas provas. Eu estou diante de um companheiro que eu admiro muito, Admir Serrano, que é estudioso a partir da ciência da vida depois da morte do corpo ou durante a ausência da vida no corpo. Admir, o teu livro trata sobre isso. O meu livro, então, eu tento, o objetivo principal do meu trabalho, Zancopé, é trazer fatos, estudos objetivos por acadêmicos, pela ciência, eu também participo, ou seja, comprovação mais efetiva, mais objetiva da imortalidade do ser humano, porque a morte é algo que dói muito as pessoas. Eu já passei por perdas de seres queridos muito próximos, e eu sei, trabalhei com pacientes terminais e sei da dor que a ausência física, através do que chamamos morte física, é dolorosa àqueles que ficam. Então meu trabalho é focado a isso aí, trazer essas comprovações objetivas, científicas, para mostrar para as pessoas que seus seres queridos continuam vivendo, e aqueles que temem a morte também, que saibam que continuarão existindo após a morte física. Rabino Gilberto Ventura. Bom dia. Bom dia, prazer. Bem próximo do microfone, por favor. Eu agradeço a tua gentileza de participar. O senhor é professor de História Judaica, presidente da Sinagoga Sem Fronteiras, membro do Comitê Municipal de Liberdade, Crença e Cultura da Paz. Falta muita coisa aqui, mas o programa é mais breve. É um privilégio tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Muito obrigado. Privilégio meu.
E o nosso assunto, eu acabei de perguntar para o Afonso, né, se é espiritualidade, espírito, espiritismo, mas como os judeus tratam isso? Eu posso colocar dessa forma? Judeus? Pode sim. Judeus. Claro. O senhor é um rabino, mas eu não entendo nem Judeus. as semelhanças nem as diferenças. Por favor. Ele trata sobre a vida após a morte. O Afonso acabou de dizer que está aqui resgatando, ele não sabe o que também. Né? Mas a dívida é grande. Qual é o conceito no judaísmo sobre isso? Bom, normalmente quando a gente vai falar sobre esse tema, acho que a primeira coisa que se fala, assim, quase que instintivamente, é que o judaísmo não tem um foco muito grande na morte e nem na vida após a morte. O foco do judaísmo é muito grande na vida, no dia a dia. Muitas pessoas usam o termo religião para falar a respeito das religiões, obviamente, do judaísmo também. Mas o judaísmo, muito antes de religião, é uma constituição. A Torá, que é o nosso livro sagrado, é uma constituição, é uma lei para o estabelecimento de uma nação, para pautar as relações interpessoais. Então, realmente é uma constituição. Então, o foco de uma constituição é fazer com que haja uma sociedade, e dentro, usando as palavras dos nossos profetas e da Torá, uma sociedade justa e fraterna. Então, como o foco é muito esse, a gente vai encontrar poucas vezes realmente nas escrituras referências à vida após a morte. Reverendo Mahesh, prazer tê-lo aqui. Pronunciei corretamente? Mahesh? Mahesh. O senhor é de hinduísmo? Quais são as outras? Eu prefiro não me aventurar nessas pronúncias aqui, por favor. O senhor da mesma forma. O senhor é sacerdote da tradição Hare Krishna. Exatamente. Mas antes disso, hinduísmo... Gaudiya Vaishnava. Vaishnava Gaudiya, né? Sim. Vaishnavismo Gaudiya. Porque o hinduísmo não é uma religião. O hinduísmo é um conjunto de centenas de religiões diferentes. Né? Assim como o budismo não é uma religião, assim como o cristianismo não é uma religião, o hinduísmo não é uma religião. É um conjunto. Então nós somos de uma tradição ortodoxa. Ortodoxo, que eu digo, não quer dizer que seja fanático nem nada. Ortodoxo significa, doxa é opinião, né? A opinião, segue a opinião correta, né? Ortodoxa. E a gente se fundamenta nas escrituras sagradas, que são os Vedas, né? Então, que é chamado Vaishnavismo, né? Então você tem 4 grandes representações no hinduísmo, né? Que é o Vaishnavismo, o Shivaísmo, o Shaktismo e o Smartismo. Então nós somos do ramo Vaishnava, que é o mais antigo, inclusive. O rabino Gilberto Ventura disse que no judaísmo, né, na cultura judaica, não se trata da morte, né? Não, o foco, aliás, o termo que o senhor usou, o foco não é a morte, né? Mas no espiritismo é a vida depois da morte. Como é que essas diferentes, eu posso chamar de religiões, tratam disso? Como é que no espiritismo... No espiritismo, Sancopé, nós pregamos assim, o homem, o espírito eterno, está na Terra para evoluir. Então a nossa crença espírita com Allan Kardec, expressa no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que não é um livro escrito por um homem, é uma revelação, encontra-se lá que o homem tem um corpo trino, espírito eterno, centelha divina, o que aliás nós encontramos no Antigo Testamento, centelha divina. O homem tem um corpo espiritual, chamado no espiritismo de perispírito, e o corpo físico, que nos permite essa interação no meio da materialidade. E nós estamos na Terra já há muitas existências. A vida é uma só. A vida do espírito é eterna, que nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Portanto, Deus na eternidade criou um ser que teve um início, mas que não tem um final. Então nós estamos há muitas existências na Terra, aprendendo a cada existência como se fosse cada ano, cada existência na Terra, cada período de encarnação, como se fosse um ano letivo numa faculdade, numa escola. E nesta passagem pela Terra,
Nós cometemos muitos acertos, fazemos amigos, mas também erramos muito. E a cada retomada, a cada reencarnação na Terra ou em outros mundos, porque nós espíritas acreditamos na multiexistência planetária. Na Terra ou em outros planetas, nós reencarnamos junto dos nossos afins, aqueles com os quais nós sintonizamos ou aos quais devemos alguma coisa, para através de novas experiências, de novas vivências, irmos nos aperfeiçoando. Nós temos uma identidade com as crenças hinduístas, porque nós temos que queimar aquilo que se chama nas religiões, crenças orientais, o karma, não é? Que é o resgate dos erros cometidos, crescer na direção de Deus. O espírita acredita firmemente que um dia verá a face de Deus, mas para isso ele precisa alcançar a perfeição. Rabino, morreu no judaísmo, morreu, acabou? Algum. Morreu no judaísmo, na realidade não significa morte. Vamos dizer que dentro da perspectiva espiritual, e aí eu aproveito a fala do nosso irmão Afonso, para dizer que muitas das coisas que ele falou são exatamente as formas como nós pensamos no judaísmo. Inclusive no judaísmo a crença na reencarnação é uma crença muito presente. E quando eu falei antes em relação ao foco, é realmente assim, não é o foco dos nossos estudos e nem das nossas conversas, mas basicamente toda a realidade que ele falou se encontra dentro do judaísmo. Então, morreu o corpo físico, na realidade se volta para a existência onde a vida é absoluta, porque a gente compreende que nessa realidade aqui nós somos, não é um termo que se usa, ok? Eu que estou falando, nós somos mortos-vivos. Mas é bom que se esclareça, é a forma mais fácil de esclarecer. Porque às vezes a gente fala alguma coisa e aí parece, não, os judeus falam esse termo. Não, eu estou falando dele agora. Não é esse o nosso sentido. Sim. Quanto melhor pudermos esclarecer. Sim. Por que eu falo que somos mortos-vivos? Porque se a gente ficar X minutos sem respirar, a gente morre. Se a gente ficar X tempo sem comer, a gente morre. E assim por diante. Somos sujeitos a doenças, a acidentes. E no mundo espiritual não, a vida é absoluta, né? Então na realidade é um retorno à essência. É assim que a gente compreende, é um retorno à essência e é uma simples questão de perspectiva. Eu fico imaginando às vezes, por exemplo, o nascimento como uma morte. Fico imaginando não, a gente tem um costume muito interessante que os judeus Ashkenazim, significa os judeus de origem da Europa Central, que no primeiro Shabat, no primeiro sábado, depois do nascimento da criança, se come, entre vários outros alimentos, faz uma comemoração e se come lentilha. E a lentilha no judaísmo é um símbolo de luto. E aí é uma coisa muito esquisita, né? Mas que coisa, como assim? A criança nasceu e agora você vai fazer um luto. Não é que se faz um luto. Aqui se come. Mas é o símbolo de luto. Aqui na passagem do ano se come lentilha. É um hábito já. De Roma antiga? De Roma antiga para o novo ano. Prosperidade e tudo. Isso diz que no judaísmo é luto. Sim, é o contrário. E aí, qual que é a explicação? A explicação é essa. Que realmente a gente está feliz que nasceu uma criança e etc. Mas a gente não deve se esquecer da perspectiva espiritual. Dentro da perspectiva espiritual, esse ser passa de uma realidade de vida absoluta para uma realidade limitada de vida. Agora a grande questão não é uma tristeza isso, não. Isso é uma viagem, é uma jornada, que ela tem um objetivo muito engrandecedor, que é passar por todas as experiências que a gente pode passar nessa realidade, e que na realidade espiritual, devido ao fato de a verdade ser muito mais clara, a gente não terá oportunidade de passar por tantos testes, por tantas situações de livre-arbítrio que a gente tem aqui. Então a jornada é muito importante, mas a vida absoluta não é aqui. Reverendo Mahesh, pois a gente imagina que no hinduísmo o além seja cultuado assim de forma mais intensa. Essa é a realidade ou não? Sim, com certeza. Eu só queria fazer também por favor, um esclarecimento,
que, como eu te disse, a gente tem no hinduísmo muitas religiões diferentes, né? Eu sou do Vaishnavismo Gaudiya, que é lá da Bengala, e nós somos monoteístas, né? Existem no hinduísmo os monistas e os monoteístas. Nós somos monoteístas, né? Quando você fala que no hinduísmo tem politeísmo, não é verdade. Os ditos politeístas são monistas. É uma longa história que eu não vou me deter aqui, né? Mas nós somos monoteístas. Nós acreditamos que Deus tenha uma personalidade, seja uma pessoa, né? Então é a suprema personalidade de Deus. E nós, assim como disse o nosso amigo aqui, o Afonso, né? Acreditamos no karma, né? Karma em sânscrito, a palavra karma significa trabalho, ação, atividade, né? E toda atividade corresponde a uma reação. Eu costumo dizer que o karma existe em todas as religiões, porque em toda e qualquer religião, a pessoa sabe que se ela fizer uma coisa, ela tem um resultado, e se fizer outra, vai ter outro resultado. Toda ação é uma reação. Jesus mesmo falou, né? Não julgueis para não serdes julgados, porque na proporção que você julgar, você será julgado, porque essa é a lei. Que lei? Com a mesma karma. medida. É a lei do karma. Né? Então, a lei do karma é comum em todas as religiões. O que não é comum é a crença na reencarnação, que é outro conceito que está, às vezes, envolvido, imbricado, mas não é necessariamente a mesma coisa. São coisas separadas, entendeu? Então, nós acreditamos no karma e na reencarnação. E que esses resultados das ações que você faz, você leva, você acaba transportando para outras vidas, né? E porque a vida material não acaba, não se esgota aqui. Na verdade, os Upanishads nos revelam que nós temos 5 corpos. Uma outra adendo que eu quero dizer, outra coisa que eu gostaria de falar, que o meu amigo aqui, o Afonso, falou que no Espiritismo eles falam que tem 3 corpos, né? Você tem o físico, o corpo perispiritual e o espírito centelha divina. Sim, então são os 3 corpos. Então tem o material e o sutil, né, que ele falou. Do ponto de vista védico, quando você morre, você não vai para o mundo espiritual. Você continua no mundo material, só que é o mundo material sutil. Então o que normalmente nas outras religiões são tratados como mundo espiritual, para nós é mundo material sutil. E o que para nós é espiritual não é normalmente revelado, falado nas outras religiões. Então você tem um mundo sutil, né? Quando você perde, assim, são 5 corpos, você tem chamado de Ananda Maya Kosha, Vijnana Maya Kosha, Mano Maya Kosha, Prana Maya Kosha e Ana Maya Kosha. Ana Maya Kosha é esse corpo que nós estamos olhando um para o outro aqui. Prana Maya Kosha é o corpo da energia sutil, onde estão os chakras, o duplo etérico, onde está o Kundalini, todas essas coisas, é material, tudo material sutil, né? E depois, acima desse, você tem o Mano Maya Kosha, que é onde se forma o falso ego, que é esse discurso identitário que nós temos, ele é fabricado aí, tá vendo? E acima dele está Vijnana Maya Kosha, o corpo do conhecimento transcendente, e Ana Maya Kosha, que é o corpo da bem-aventurança, que é realmente o estado natural da alma. É uma longa história também, não dá para falar aqui, né? E aí você tem todo um ciclo de vidas dentro do universo material, tanto grosseiro como sutil. Você vai para o outro lado e volta para cá e vai para outro... Mas a ideia é sair desse ciclo de nascimentos e mortes e ir para o mundo espiritual verdadeiro. Você está entendendo? Que é sair do samsara. Essa que é a saída do yoga, que chama moksha, liberação. Liberação desse eterno estado de nascimento e morte, não só nesse planeta... São as reencarnações a que ele se refere. Exato. É o ciclo das reencarnações. Na palavra deles são as reencarnações. Quando você em fala sânscrito seria samsara. E isso pode ser nesse planeta ou em outros planetas, como ele falou também. Né? E além disso, nesse universo ou em outros universos, porque na visão védica não existe só esse universo, existe uma infinidade de universos, Big Bangs. Né? Admir, na tua obra que você está autografando agora, você fala sobre aqueles que voltaram para contar. Exatamente. Né? Como é que é a experiência quase morte? Experiência de quase morte. Esse é um dos fenômenos que eu estudo. Né? Então, como nós estamos comentando aqui, o Afonso falando de reencarnação, o reverendo falando de reencarnação, nosso rabino também. Então, o que eu tento é o que eles estão falando
de maneira subjetiva pelo conhecimento deles, eu estudo estudos científicos, por exemplo, da reencarnação, e é fascinante. Mas então, você, no caso deles, os termos são diferentes, mas é reencarnação. Exatamente. Mais fácil da gente entender é reencarnação. Há uma convergência. Isso. Sim, então, sim, mas os termos são diferentes, É mas eu estou simplificando os conceitos aqui, a reencarnação. Mas no teu caso, é só uma viagem. No teu livro é só uma viagem. Não, o da experiência de quase morte, experiência sim. quase morte, que alguém que tem algum trauma, sei lá, exatamente. qual é o termo, morte tal, clínica. Aí, morte clínica. Mas vai e volta. Vai e volta porque eles não terminaram a sua jornada terrena. Então, por exemplo, o corpo é declarado clinicamente morto, coração para, respiração para, não tem movimento cerebral nenhum, tem o tal do flatline, né, aquela linha que clinicamente, inclusive em algumas circunstâncias, o médico ele pode, por exemplo, autorizar a remoção de órgãos. Então, e tem muitos casos que a pessoa está inconsciente ou morta ou em coma, mas depois de um certo período, que pode variar de alguns minutos ou até 2 horas, ela retorna. Mas o fascinante do retorno é que, por exemplo, do ponto de vista materialista, ela não deveria ter consciência nenhuma, porque o cérebro não está funcionando, o corpo está morto. Mas ela volta com experiências fantásticas, contando experiências fantásticas do que ocorreu no momento, a partir do momento em que o corpo ficou inconsciente. Então ela sente toda essa trajetória saindo do corpo físico, reconhece-se que ainda tem um corpo, que seria o corpo, não sei, acho que no espiritismo é chamado de perispírito, não, o nome no seu, o corpo sutil talvez, esse corpo. Mas não só isso. O mais fantástico também é que a pessoa fora do corpo físico, ela vê o que está acontecendo, ela relata depois, quando ela volta, e comprovado o que ela viu. E quando a morte é definitiva, o espírito também acompanha? Parece irônico, mas eu tenho lá um velório. Certo. Né? O espírito está ali se despedindo também? Justamente. Então, eu estudo esse fenômeno também. Eu não sei se concordo muitas ou não concordo. Muitas vezes. Eu no estudo espiritismo assinala-se essa presença, até que para o espírito seja uma experiência de avaliação da estadia dele na Terra. Porque ele vai ouvir os comentários dos amigos, mas nessa hora, dos indiferentes. Todo mundo dizendo que ele era o melhor do mundo. Nem sempre, né, Zancopé? Nem sempre. Todo mundo morreu, a vira melhor santo. pessoa do mundo. No Brasil vira santo. Sabino, quando eu perguntei sobre alguém que estamos num velório, este alguém que está sendo velado, no judaísmo, imagina-se que ele estaria ali? Sim, o Talmud tem alguns relatos de diálogos entre sábios do Talmud. E tem um relato onde um deles fala para o outro: olha, no meu velório você, por favor, emocione as pessoas e faça com que elas chorem, tá bom? Esse é um dos relatos. Eu não encontrei nenhum que porque eu estarei presente. Sim. Então, assim, dentro do judaísmo, de acordo com essa fonte, o Talmud, o Zohar, etc., sim, a alma está presente naquele momento. E tanto que a gente tem uma passagem bíblica que fala que Abraão, o nosso patriarca, quando nossa mãe Sara faleceu, ele foi homenageá-la, e a gente tem o costume de fazer essa homenagem, mas dentro dessa homenagem também tem o costume de se pedir desculpas pelas coisas erradas que fez, e agradecer, etc., falando em primeira pessoa para o espírito, não é para o corpo, para o espírito. Então a gente acredita sim que há uma presença, e mais do que isso, existem vários ciclos, né? O ciclo do primeiro dia, da primeira semana, do primeiro mês, do primeiro ano, e depois do aniversário daquela data, uma comemoração da data do falecimento. E de acordo com a tradição espiritual judaica, cada uma dessas datas marca um desprendimento maior da alma em relação àquela realidade física. Então se diz que na primeira semana o vínculo da alma com o corpo, ou seja, então com o túmulo onde está enterrado, e com a casa é muito forte. Por isso na primeira semana se sente, eu estava te falando, Mahesh, na rua sobre a palavra Shiva.
Shiva é o nome que a gente dá para o luto, que na realidade significa 7. Então a família fica durante 7 dias na casa. Por quê? Porque há uma presença da alma na casa, ela está muito apegada ainda. Depois de 7 dias existe naturalmente um desprendimento, que vai até os 30 dias. E aí no primeiro ano, depois do final do primeiro ano, se compreendemos que há um desprendimento maior ainda. Então é quando a alma consegue desfrutar ou interagir melhor naquela outra realidade. Mas no espiritismo, ele é o especialista, mas eu estou só como jornalista e curioso, dizendo que no espiritismo, quanto mais se pensa nesta pessoa que foi embora, que morreu, maiores prejuízos você causa ao espírito, você está aprendendo cada vez mais. A colocação é pertinente. Quando nós pensamos no ente querido, por exemplo, que desencarnou, nós falamos desencarne quando o espírito se liberta do corpo físico. Então, nesse instante... Como jornalista, morreu mesmo. Morreu mesmo. O seu desencarnou. Desencarnou. Todos nós vamos retornar ao mundo espiritual. As palavras mais fáceis. Não, mas está apropriado. E se nós estivermos na sintonia da angústia, da tristeza e da depressão, naturalmente, como existe uma sintonia, uma ligação com o ente querido, esse ente querido nosso, ele vai sentir tristeza, ele vai sentir sofrimento. E se a situação dele for difícil, se a criatura não tem ainda um esclarecimento espiritual maior, o que aliás é a maior parte da humanidade, ele vai entrar num ritmo de depressão, de tristeza. Então o que nós recomendamos no Espiritismo, diante da perda dos nossos entes queridos e até dos nossos inimigos, Ancopés, é a oração, é a alegria, como nós estamos encontrando aqui nos nossos amigos representantes religiosos, líderes religiosos, a crença de que morrer não é o fim. Aliás, é o título de um livro seu que trata desse assunto. E que quando nós morremos, quando o corpo físico morre, melhor dizendo, nós mudamos de residência. Passamos a residir em outro local, se nos desvincularmos. Veja a identidade com o judaísmo. Se nós nos desvincularmos dos nossos apegos materiais. Se eu ficar apegado ao meu filho, à minha biblioteca, ao centro espírita, eu ficaria ali como um vulto, como um ghost, um fantasma, apegado àquilo ali. Mas se eu me convencer que perdido o corpo físico, és pó, e ao pó retornarás, no Antigo Testamento. O corpo é pó, o espírito é centelha divina. Se eu me convencer de que terminou a minha fase aqui, eu me desprender e com a minha malinha, que são as minhas virtudes e os meus defeitos, me colocar à disposição, bom, para onde que eu vou agora? Eu serei conduzido no Espiritismo, com Allan Kardec, para uma colônia próxima da Terra, uma colônia, no caso o Chico Xavier, o nosso irmão Chico Xavier, Francisco Canto Xavier, numa obra do Espírito André Luiz, coloca um livro memorável, que é Nosso Lar, que é uma colônia espiritual que está acima da cidade do Rio de Janeiro, acima da nossa cidade de São Paulo. Nós identificamos no Espiritismo uma colônia que está em forma de cruz e que abrange a nossa cidade, para a qual provavelmente nós iremos após o desencarne, independente da nossa religião, porque o mundo espiritual abrange a todos nós. O espírito vai naturalmente na direção da sua comunidade, da sua identidade, dos seus afins. Então nós, provavelmente espíritas, iremos para um local onde tenhamos afinidade com espíritos que vão estar lá nos recebendo, nos orientando, de acordo com os nossos méritos. A moeda sonante no mundo espiritual é o bom ato, os bons pensamentos, as boas ações, a caridade. Reverendo, o senhor não se contenha, por favor. Não, é interessante porque a gente tem uma visão, quando a pessoa morre, né, no ato da morte, o último pensamento é o estado de consciência dela, que é o estado mais importante da vida, né, porque vai definir a sua situação, né? E nesse momento da morte, né, Krishna fala na Bhagavad Gita, né, aquele que pensa em mim virá até mim. Aquele que pensar nos semideuses vai aos semideuses. Aquele que pensar em espíritos de mortos e de antepassados vão ter com eles, né? Então é um momento, sabe no filme Ghost,
ghost. Sim. O cara morre. Se o cara tiver com um karma ruim, tiver um guna karma, ou seja, a qualidade vibracional dele por causa da consciência e o que ele traz de bagagem de karma seja muito ruim, vem seres que são chamados Yamadutas, né? Pegam ele e levam para novamente vir para o sistema de reencarnação. Se a pessoa tiver em consciência de Deus, nesse momento, ela quebra o ciclo de samsara. E ela pode voltar ao Supremo. E aí vem os chamados Vishnudutas, né? E tem aqueles caras que morrem e não fazem nenhuma coisa nem a outra, né? Que foi no caso do filme, foi o caso do rapaz. Que ele ficou parado ali, virou um fantasma, né? Ficou, né? Não foi nem para baixo, nem foi para cima, ficou parado ali. Isso está bem assim de acordo com o que as escrituras védicas nos revelam, né? Mas normalmente as pessoas ficam presas no ciclo de Sansara. É muito difícil sair do ciclo de Sansara. E depois você morre, então a pessoa que continua no Sansara, ela tem duas possibilidades, né? Ou ela fica aqui no planeta Terra, reencarna novamente como ser humano, ou ela vai para o mundo dos semideuses, nossos planetas mais elevados, ou ela vai para mundos infernais, né? Planetas infernais. Existem 14 sistemas planetários. 7 são elevados e 7 são inferiores, né? O planeta Terra está exatamente no intermediário, né? E, então, de acordo com existem 3 modos da natureza material. Tudo que existe na natureza material, de acordo com a perspectiva védica, são expressões de 3 energias, chamado modo da bondade, modo da paixão e modo da ignorância. Tudo, desde essa mesa, o nosso jeito de pensar, comida, bebida, som, luz, tudo tem esses 3 aspectos. Quais são os 3? Repete. Modo da bondade, que é Sattva-guna, modo da paixão, que é Rajoguna, e modo da ignorância, que é Tamaguna. Se a sua consciência, né, estiver predominante o modo da ignorância, né, você, quando morrer, vai para sistemas infernais, passa um tempo lá, depois ressurge, às vezes, na forma de animais ou plantas, que, para o nosso ponto de vista, não é um retrocesso, né? E se o cara tiver predominantemente o modo da paixão, né? Paixão significa sofrimento, né? Não é que está gostando de alguma pessoa. Paixão literalmente significa sofrimento. É aquela pessoa que está sofrendo, correndo na correria do dia a dia. Normalmente ela reencarna como ser humano novamente, né? E quem predomina o modo da bondade renasce nos planetas celestiais, em meio aos semideuses, né? Brahma louca, lá para cima, no mundo do planeta de Brahma. E de lá não volta mais para cá. De lá ele vai para o mundo espiritual. Depois de um bom tempo lá ele vai para o mundo espiritual. Aqui não, né? Os outros que não foram para Brahma louca ficaram nessa situação, ou planeta Terra ou animais, ficam aqui um bom tempo até que conseguem transcender essa condição né? E desencarnam em consciência. Sabe quando Jesus está na cruz e tem um ladrão de um lado e tem 2 ladrões, um de cada lado, né? Dimas. O bom ladrão. São Dimas. Então. E aí o bom ladrão fala, Jesus, lembre-se de mim. Se esse cara fosse bom, ele soltava a gente. E aí Jesus falou pro cara, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí a pergunta fica, e aquele mau karma do bandido? O que acontece? Nada, é pulverizado porque ele ficou em consciência de Deus na hora da morte. Aquilo que Krishna fala. Se você lembrar-se de Deus na hora da morte, você é liberado. O seu karma é pulverizado e você sai do ciclo de Sansa. Cumpriu. Rabino, já o outro não. O outro Rabino está fazendo anotações aí. Está fazendo anotações aí. Em hebreu. Por favor. Estou analisando Por favor. o reverendo Mahesh. Por favor, deixa eu fazer uma colocação aqui. Pois não. Pelo que o senhor coloca aí, a pessoa morre, aí a família fica, eu diria, um luto de 7 dias, aí isso tem toda uma terapia, basicamente. Uma progressão toda, né? Uhum. Mas sabido que Jesus veio ali naquele núcleo não seria pelo desprendimento, né? Mas era um povo
Monoteísta, mas era um povo, né, que religioso, gostava das coisas materiais. A religião era bem material, né? Então Jesus veio pregar esse desprendimento como o amor ao próximo e tudo mais, o que me parece que naquela época era meio diferente, né? Como é que o judaísmo... Não, o judaísmo não aceita o Jesus como o Messias, como o Salvador. Sim. É, o Novo A Testamento... discussão deles lá é porque o Messias veio e o Messias não veio. Para o judaísmo, ele vai explicar aqui não temos isso bem. essa discussão. O Messias ainda não chegou. Então, a discussão, na realidade, não foi o foco da sua pergunta ainda, mas eu acho ela muito interessante, então eu vou aproveitar o gancho. Por favor. A maior discussão entre o cristianismo e o judaísmo não é se o Messias veio ou não veio, ou quem é o Messias, não é a maior. A maior discussão é muito mais essencial. Dentro do cristianismo, que significa messianismo, porque a palavra Cristo em grego ela significa Messias, a figura do Messias é central. Se você tirar a figura do Messias do cristianismo, o cristianismo não existe. E Cristo e o Messias no cristianismo ele é visto como um Deus, que ele é sacrificado e que ele vem pagar, ele vem dissolver os pecados da humanidade, daqueles que acreditarem nessa missão. Então a remissão dos pecados vem através do sacrifício do Messias. No judaísmo isso é completamente diferente. Toda a ideia de Messias não tem absolutamente nada a ver com remissão de pecados. Dentro do judaísmo a perspectiva toda é muito mais focada nas escolhas, no livre-arbítrio do ser humano. O que o ser humano faz é o que ele vai colher. A gente conta muito com a misericórdia divina, diferentemente de muitos estereótipos que são passados a nosso respeito. Que Deus é extremamente rígido e manda para o inferno por qualquer coisinha. Essa não é a realidade judaica, absolutamente não. Mas o foco do judaísmo são as escolhas do indivíduo. É como eu falei no início, a construção de uma sociedade fraterna e justa. Essa é a meta do judaísmo. E o Messias, ele é a representação, ele é um canal, a representação governamental de um período onde o Eterno vai reinar. Mas ele não é o foco central do judaísmo, diferentemente do cristianismo. Tanto que depois da era messiânica a gente tem a era da ressurreição dos mortos, onde o reino será direto, a manifestação será direta de Deus para com os seres humanos, como diz o profeta, que é o período no qual o conhecimento de Deus vai preencher a terra, assim como as águas preenchem o mar. Então, se diminui a discussão a algo muito pequeno, quem é o Messias, quem não é o Messias, não. E aí a gente vai ter assim discussões muito interessantes em cima dos textos. Eu tenho um canal no YouTube, no Facebook, que se chama Sinagoga Sem Fronteiras, onde eu, por exemplo, leio os originais em hebraico de Isaías 53, que são os textos onde o cristianismo se baseia para falar do sacrifício do Messias. E eu, dentro da minha perspectiva e da leitura direta dos textos originais, eu aponto inclusive erros de tradução que fazem que voltam a pessoa a compreender que está se tratando de Jesus. Mas quando a gente pega os originais, eu não vejo nenhum indivíduo ali. As traduções, imagina, foram catastróficas. É muito forte isso. Desses anos. Na verdade, manipulações. São manipulações, é muito forte isso. Há que se considerar. Mas só um minutinho, deixa eu aproveitar a sua pergunta, que ela é muito importante. Agora, Zancopé, o senhor vai me desculpar, mas eu vou... Eu preciso que o senhor esclareça. Olha, quando eu estava na rua, falei para uma Mahesh, nós somos muito amigos. Sim. E para mim, uma Mahesh, a nossa relação é um exemplo do que deve ser aquilo que a gente participa, do movimento do diálogo interreligioso. É porque estão no Brasil, lá fora um explodiria o outro. Não, o quê? Uma Mahesh? Não, de modo algum. Não, Israel, é bom que se esclareça, cada vez mais, não, que o conceito é esse. De forma alguma. O conceito é esse. Aliás, até é bom fazer uma colocação. O conceito é esse. Zancopé. É bom que se esclareça. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem um braço no sentido de incentivar, incrementar o diálogo interreligioso,
que é a Casa da Reconciliação em São Paulo. Então veja que interessante, Rabino. Na condição de espírita, para nós, Jesus não é Deus, Deus não é Jesus. Jesus é um espírito perfeito. E nós acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos que Jesus é um espírito que passou por muitas encarnações e que alcançou a perfeição e que está junto de Deus. E que para nós é nosso modelo e guia. Veja só, Rabino, o nosso irmão, o reverendo Maresh, sabe disso. Nós já ocupamos por várias vezes o púlpito da Catedral de São Paulo, a Catedral Metropolitana de São Paulo, para na Catedral Metropolitana de São Paulo nos dirigirmos em diálogos interreligiosos, em cerimônias interreligiosas, inclusive na presença do cardeal arcebispo de São Paulo e representações rabínicas e religiões orientais, para dizer, no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Jesus Cristo, na questão 625, é nosso modelo e guia. Isso é impressionante, porque na infância, papai me levava à Catedral da Sé, com toda a reverência, para fazer adoração diante das imagens. O que nós temos aí em comum, a não adoração às imagens, isso vem de Moisés. E nós estamos no Espiritismo também, na crença da reencarnação, que não tem nada a ver com a mentepsicose, que é a crença na encarnação, no retorno, no espírito que retrograda e que retorna na condição de animal, de inseto, uma crença que vem da Babilônia e que era muito utilizada no Egito Antigo, até para impor o medo, para impor o poder dos faraós, porque os iniciados já sabiam que isso não existia. Mas era para dizer para o povo, se não for bonzinho, Ademir Serrano, você volta na próxima reencarnação como um gafanhoto ou um rato. Rabino, por favor, nós estamos já avançando no tempo. Eu preciso fazer uma colocação importante. Você fez uma fala. O reverendo Marretti quer provocar. Não, mas aí, por favor, nem precisa. Ele vai falar agora. Por favor. Nem precisa. A tua colocação, ela parte, e novamente eu falo isso com todo carinho, mas é importante falar. Eu sou jornalista, eu sou curioso, eu quero que se esclareça. Então vamos lá. Ela parte de um preconceito que foi difundido durante milênios, principalmente vindo por parte da cristandade. Esse preconceito, ele visava justamente esconder a raiz do cristianismo, que é o judaísmo, esconder a identidade judaica de Jesus, e a melhor forma de fazer isso era desqualificar os judeus. Até o ponto que hoje em dia eu encontro amigos meus adventistas e perguntam, vocês também cumprem o sábado? E eu falo, meu pai, que fomos nós, que é essa? Fomos nós. Hoje em dia isso se chamaria apropriação cultural. Mas Rabino, estão tirando o nosso lugar de fala e se apropriando. Não é o que acontece com a Páscoa? As pessoas me desejam Feliz Páscoa. Eu digo, olha, eu não sou, eu nasci no Bom Retiro, no bairro, na época... Você é quase um judeu. Quase um judeu, sim. E quem sabe em outra encarnação tenha sido. Eu digo, eu não sou judeu. Meu amigo Antônio Carvalho, tem coisa aí. Mas desculpa só, porque foi um pouco grave, digamos, que o senhor colocou. Provocativo. Que o povo judeu era um povo materialista e... É bom. E de forma nenhuma. O conceito esse. O preconceito é esse. Sim. Isso, o preconceito é esse. Acontece o seguinte, Isaías, capítulo 58, ele foi falado 400 anos antes de Jesus. O verdadeiro jejum é você dar alimento ao faminto, é você dar teto ao desabrigado, é dar roupa ao nu, é baixar o dedo opressor, é tirar a palavra dura da boca. Miqueias, ele diz, o que o filho do homem, o que o Senhor Deus espera de ti? Será que são dezenas de carneiros? Será que são dezenas de milhares de rios de azeite? Não, nada disso. Te apresente perante a Ele, amando fazer o bem, com a justiça e caminhando discretamente com Deus. Fora da caridade não há salvação, diz o Espiritismo. Rabino, eu gostaria de que o Rabino esclarecesse algo interessante, que como o senhor lê o Torá em hebreu, o senhor tem o texto original. Então, inclusive, eu vejo isso foi uma obra talvez da tradução proposital para intimidar os fiéis, porque você mostrando para alguém aquilo que ele
o sofrimento que ele experimentaria depois da morte. Se ele se manter no lugar errado, você vai para o inferno. E o inferno, então, ele é algo doloroso, obviamente, porque o fogo é doloroso. Então, se você não fizer isso, você não se salvar, não vir para a nossa igreja, você vai para o inferno. Só que não existe o inferno, né? É o vale de Ginom, né? Que Jesus chamava de Geena. Geinom. Que não tem nada a ver. Nada a ver com o inferno. Então eu falo para as pessoas às vezes que nós podemos hoje ir para o inferno por $1.000 de ida e volta e não sofrer nada, porque foi um erro de tradução, não tem nada a ver. Mas as traduções se perderam. Sim, exatamente. E até a conveniência da tradução, né? As traduções foram feitas de acordo com a conveniência. Importante o que a Rabino colocou, Jesus encarnou entre a comunidade israelense, porque eles eram monoteístas e eles traziam, na essência, Rabino, a predisposição para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam ali. É preciso fazer essa colocação. No Espiritismo nós temos uma grande identidade com o judaísmo e com as crenças hinduístas, e com o judaísmo em especial. Nós não adoramos imagens. Jesus não é Deus. Jesus, para nós, espíritas, é um espírito perfeito, mensageiro de Deus. E que é judeu, fez parte da cultura judaica, e o cristianismo, se é que podemos colocar como cristianismo, é uma seita dissidente do judaísmo. Reverendo. Assim ele começa mesmo. Reverendo, pois não, por favor. Não, eu só estou escutando aqui, achando interessante. A provocação. Cadê a provocação? Que nem ele falou aqui do retrocesso da alma na forma de animais e plantas e tal, né? Com uma forma de botar... O espiritismo, a doutrina espírita, sim, com Allan Kardec. Né? Eu gostaria de falar a nossa perspectiva sobre isso, né? Que a gente não encara como retrocesso, né? A gente não encara como retrocesso, e sim como um aprendizado, sempre como aprendizado. Mas, dessas traduções que foram feitas no passar dos séculos, né? Essa é uma das maldições, né? Você vai voltar como um animal. Não, mas de acordo com a perspectiva védica, quando a alma começa no mundo material, ela começa nas formas inferiores de vida. Sim, é uma evolução. E ela vai progredindo até chegar na forma humana, que é Manu. Manu vem da palavra man, que é manas, que é ser pensante. É quando você tem a instância pensante, aquela que Descartes chamou de res cogita. Né? Penso, logo existo. Não, duvido, logo sou. Essa tradução do penso, logo existo não é correta. Né? Mas tradução que outra versão. É ouvido, logo sou. Ouvido, logo porque sou. É a res cogita, é o corpo cogitante, é a instância cogitante. Que instância que tu é buddhi, é a capacidade pensante. Somente na forma humana você tem a capacidade pensante evoluída. Nas outras formas você não tem essa possibilidade. E com isso você consegue vencer a luxúria, os desejos. E vencendo a luxúria você sai do ciclo do samsara. Né? Então a forma humana é muito preciosa por causa disso. Mas se você não usar bem essa forma, né, porque Krishna ele não impõe nada. Se você está desejoso de satisfazer os sentidos, nada melhor que um corpo animal. Os animais têm uma quantidade enorme de terminações nervosas no nariz, na língua, ouvem e copulam e fazem tudo mais de uma forma tão intensa que nós, como humanos, não conseguimos, mesmo porque pensamos. E porque pensamos, nós temos... olha, eu não vou fazer isso porque não vai ser legal. Isso não faz... Você menos faz o que você deseja do que o que você deseja. Os animais, não. Os animais agem pelo instinto. É maximizar o prazer e minimizar a dor. Então, às vezes, quando o cara não está muito nessa, no corpo humano, está sendo subutilizado, ele naturalmente volta, né? E é interessante porque tem uma passagem de Jesus Cristo, né, que eu acho interessante, que ele tira espíritos que estão no cara lá, né, espíritos baixos, que entraram no corpo humano, e ele tira e põe nos porcos. Então, você vê que existe a possibilidade de um espírito entrar no corpo humano e entrar o mesmo espírito no corpo animal, por causa da vibração. Você tá vendo? É uma longa história, não vai dar para esgotar. Rabino, alguma outra provocação que tenha sido feita neste momento? Por favor, não se contenha nas suas anotações. Eu acho que a palavra provocação é ótima. Maravilha. O doutor Ademir, ele falou uma coisa importante aqui a respeito do inferno. E no judaísmo realmente não existe foco nenhum em inferno e não existe nem essa
essa ideia como existe no cristianismo. E nesse ponto eu posso dizer, como amigo de vários padres, pastores e cristãos, que o judaísmo é muito mais benevolente do que o cristianismo, mas assim, muito mais. A gente não vive com esse medo de Lúcifer, Satanás, castigo, condenação. Nós não compreendemos que nascemos condenados. Nenhum ser humano nasceu condenado. A gente nasce para evoluir, não para limpar a barra de alguém que pecou lá atrás. Agora, uma coisa, tem um rabino chamado Tessler, que ele um grande sábio, e ele traz uma interpretação muito interessante a respeito de uma passagem na tradição judaica que diz que existe uma situação como se fosse uma punição para a alma, que se chama catapulta. E aí o que dizem as fontes? Que é como se tivessem dois anjos jogando a alma de um extremo do mundo ou do universo até o outro. Aí esse rabino, dentro da tradição judaica, ele explica o seguinte, ele fala que na realidade o que é esse castigo? Não é um castigo, é uma consequência da forma como essa pessoa, essa alma se dedicou à vida aqui. Então, por exemplo, se é um indivíduo que ele ficou a vida inteira buscando os prazeres físicos, ou vaidade, ou coisas do tipo, o que vai acontecer com essa alma? Ela não vai desencarnar e simplesmente virar um anjinho. Não. Ela vai continuar com aquela tendência e com aquela busca. Agora, o que vai acontecer com uma alma que está procurando o churrasco, que está procurando sexo, que está procurando o jogo do Corinthians, que a única coisa ele está procurando vaidade? Ele não vai achar nada e vai ficar vagando. E explica o Rabino Tessler que esse é o sentido verdadeiro daquilo que é chamado de castigo de catapulta. E da mesma forma, o inferno e o paraíso são, acima de mais nada, condições emocionais que foram cultivadas pela alma, pelo indivíduo aqui. Agora, o que acontece? Quando você desencarna e você vai para um mundo onde você não tem nenhuma distração, nem física, nem biológica, nem shopping center, nem novela, você potencializa estes sentimentos por 1 milhão. A serenidade é potencializada por 1 milhão. Isso é paraíso. No Espiritismo, nós acreditamos que o inferno, ou estado infernal, é um estado da alma. A alma que pratica o mal, a criatura que pratica o mal, criminoso, assassino, perverso, ele está num estado infernal da alma. A criatura que está no bem, uma Madre Teresa de Calcutá, criaturas que trabalham pelo bem da humanidade, um Albert Einstein, um Francisco Cândido Xavier, eles estão no paraíso mental porque estão na paz da consciência tranquila. Então a paz da consciência tranquila é uma conquista do Espírito Eterno encarnado na Terra. Eu queria assim deixar uma colocação muito importante e que me aproximou. Eu tenho uma grande admiração pelo reverendo Mahesh, pelo trabalho que ele faz no diálogo interreligioso. Eu já tive por várias vezes a oportunidade de estar em sua casa. Inclusive ele tem um programa que ele transmite todas as semanas, que é o Lapidar São Paulo, que nos convida à reforma íntima. Mas eu queria assinalar, Zancopé, isso é muito importante para nós nesse instante, que o Espiritismo, com Allan Kardec, ele prega o diálogo entre as criaturas que estão na Terra, e que não será uma religião, o espírita, não será o espiritismo, não será o judaísmo, não será o hinduísmo, não será a Umbanda, o candomblé, o protestantismo, ou o cristianismo, que irá resgatar a nossa alma e nos aproximá-la de Deus, mas será a prática da caridade, fazer a caridade que estiver ao nosso alcance. Deus, nosso Pai, o Criador, explicado na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, causa primária de todas as coisas, ele nos quer como irmãos. Ele nos quer que façamos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que feito para nós, para que nós possamos alcançar. O que o próximo fizesse ao próximo. O que o próximo fizesse ao próximo. Afonso, nós esgotamos o nosso tempo do Gente que Fala. Há alguma forma de encontrá-lo? Algum site? Algum endereço? Posso. Por favor. Eu gostaria de dar o Facebook, que é tão bom para conversar, a juventude gosta tanto. Por favor, no Facebook, Afonso
Moreira Júnior, por extenso. Grato por ter vindo ao nosso Gente Eu que agradeço, eu que agradeço. Reverendo Marreche, o senhor tem programas, tem site, tem... A gente tem, nós temos aqui o Centro Cultural Hare Krishna, né? Que inclusive ele conhece. Eu gostaria de falar uma coisa, né? Nós três somos amigos. Ótimo, Do ótimo. coração. Ótimo, longa ótimo. data. Do coração. Espero que eu seja o quarto. Nós vamos pensar nisso. E essa favor, palavra que ele está falando agora é muito importante. Eu cansei do diálogo interreligioso. Sim. Eu gosto de cantar junto, de rir, de tomar cerveja com aqueles que podem tomar cerveja, jogar futebol se for o caso, essa amizade que é o... Sim, Faz bem ao coração. perfeito. Mas Estamos aprendendo por juntos. favor, o endereço. Sim, que sim. pode. A gente tem aqui o Centro Cultural, que fica na Rua Itápolis 1531, né? E temos também a página no Facebook, que está lá, Centro Cultural Hare Krishna de Bhakti Yoga de São Paulo. Grato por ter vindo. Algum outro endereço para completar? Não, acho que esse é suficiente. Lá e vocês vão me encontrar lá também. Né? Perfeito. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado. Rabino Gilberto Ventura tem um endereço, faz programas na internet. Tenho 2 transmissões diárias, por volta de 9 da manhã. Com muito e 8 da profissionalismo. noite. Muito obrigado. Tomamos o teu Só uma horário. coisinha, eu esqueci de falar. De terça-feira eu tenho uma transmissão também, ao vivo. Né? Hoje. Todas as terças-feiras, às 7 horas da noite, na minha página pessoal. Para achar minha página pessoal, entra na página do Hare Krishna e lá vocês me acham. Reverendo mais Marreche. Rabino. E uma página no Facebook, um canal no YouTube chamada Sinagoga Sem Fronteiras. A gente chega a centenas de milhares de pessoas aí por semana. É algo que tem nos deixado muito feliz. Com uma oração e principalmente com muita reflexão e com valores universais. Participam da Sinagoga Sem Fronteiras pessoas de todas as religiões, pessoas sem religiões também, do planeta inteiro. E a nossa mensagem é uma mensagem universal, como o nosso irmão O Afonso Moreira. Afonso Moreira falou. Eu sou um dos assíduos frequentadores da sua Grato página. por ter mesmo? aceitado a nossa provocação. Felicidade. E o Admir tem uma noite de autógrafos nesta Hoje, segunda-feira. Sim, Hoje. hoje à noite na Livraria Saraiva do Shopping Center Norte, na Zona Norte O de São título Paulo. do livro? Os que voltaram para contar. E também tem o meu site, admirserrano.com, Facebook. Admir é Demudo. Com Demudo, admirserrano.com. E convido as pessoas que tiveram experiências, não apenas experiências de quase morte, mas outras experiências paranormais, para compartilharem comigo através do meu site no link contato. Apresentar a Cida Cavalcante, que conta das experiências dela para você acreditar. O livro é um Muito lançamento da editora Planeta, a quem a gente agradece o apoio que nos deu. Zé Agradeço a presença Muito dos obrigado. senhores do nosso Gente que Fala, direção geral do jornalista Fausto Camões. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.